tarde. Hoje estamos aqui com o Ediran, que é o diretor de comunicação de imprensa do SAI. Boa tarde, Ediran. Muito obrigado aí por essa oportunidade, né, da gente estar batendo esse papo em relação à comunicação em geral, né, a comunicação do sindicato. E eu gostaria de saber do senhor como é a forma da comunicação do SAI diretamente com seus associados, né, com os canais de comunicação que vocês utilizam. E aí a bola é toda com você aí. Boa tarde. Assim, a comunicação dos sindicatos de trabalhadores, né, de uma maneira geral, porque assim, a gente tem sindicato de trabalhadores, mas também tem sindicatos patronais, né, então são linguagens diferentes, mas no caso dos sindicatos trabalhistas, é uma linguagem sempre vinculada à defesa dos interesses da base, né? Dos interesses dos direitos, que também são coisas diferentes. E num outro rumo, também a linguagem voltada para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque às vezes a entidade luta, né, e acaba conquistando alguns direitos que posteriormente, para que eles se efetivem, há necessidade às vezes de mais luta para que eles se materializem, né? Entendeu? Quanto aos instrumentos de que a gente se utiliza, são jornais informativos, às vezes escritos, às vezes boletins informativos eletrônicos, né? E as redes sociais de uma maneira geral, WhatsApp, Facebook, o próprio site da entidade, entre outras coisas. Eu vi também que a utilização do WhatsApp ele é bastante atual, né? Quando o associado ele se vincula, né, se cadastra no WhatsApp, ele recebe periodicamente várias informações, tanto do sindicato quanto do que o sindicato está trabalhando, né? E o site também, né, que vocês têm, vocês atualizam ele periodicamente? Sim, o site é sempre atualizado. E quanto ao WhatsApp, a entidade tem vários grupos, né? Dá espaço para receber críticas, responder as críticas, né? Para realmente haver essa interatividade no que pertine às informações, né, que são geradas pela entidade. São espaços importantes. Eu diria até que com o surgimento da internet, né, com a possibilidade dessa profusão de comunicação, embora um tanto desorganizada, como é característica das redes sociais, mas a sociedade, não só os sindicatos, a sociedade de uma maneira geral, de certa forma está tendo um pouco mais de acesso à informação, né? Diferentemente de tempos idos, quando o monopólio informativo ainda era mais concentrado. Então isso vem relativizando ao longo do tempo, isso é muito importante também. E a entidade sindical também, dentro das suas limitações, né, que não tem o poder de fogo, assim, em termos orçamentários e financeiros, que outros segmentos, outras organizações de base, como as organizações patronais, têm, né, mas na medida do possível faz um pouco de uso também dessas possibilidades. Entendi. E o sindicato aqui, ele, na área da imprensa, ele trabalha, são quantos que formam a organização da imprensa aqui, né? E vocês são quantos? Aqui somos 4 pessoas. 4, né? O diretor de imprensa e comunicação, que sou eu, né? O integrante da direção do sindicato, e 4 pessoas que colaboram aqui. Cada um tem sua devida tarefa ou não? Ou é tudo, todos por um, todos no mesmo âmbito ali? Quanto ao secretário de imprensa e comunicação, no exercício do mandato sindical, isso é um pouco difuso, né? Porque é mais um trabalho de supervisão para a imprensa, porque na realidade o dirigente sindical, ele prioritariamente, ele tem que estar na luta, tem que estar nas assembleias, nos movimentos, certo?
mas é mais um trabalho de supervisão. Mas quanto às pessoas que operacionalizam isso, né, que são os trabalhadores aqui da imprensa, aí também não tem aquela coisa muito definida, mas eles têm funções específicas, né? Mas não são tão definidas assim, porque depende muito das habilidades de cada um, e também às vezes chegam demandas que um vai e atende, às vezes aquele... Ou seja, não tem aquela coisa assim muito engessada. Entendi. E na sua opinião, o que poderia dar uma melhorada na comunicação sindical? O que você acha que poderia ter um boom assim, para alavancar, para buscar mais visualizações, tanto no site, existe alguma? Existe, mas tudo depende muito de disponibilidade de recursos, né, financeiros, para poder potencializar mais a capacidade da difusão de informações por parte do sindicato. Porque assim, uma entidade sindical, o trabalho dela não se resume apenas às defesas pragmáticas, como eu disse, dos interesses, dos direitos da categoria. Não é só isso. Uma organização sindical, ela tem uma importância muito grande no contexto, né, político, inclusive, da sociedade. Você veja bem que um sindicato, como é o caso do SAI, que é um sindicato representativo de servidores públicos, e no nosso caso, servidores públicos da área da educação, porque aqui no Distrito Federal, sabe, né, tem o SINCO, que é um sindicato que organiza os profissionais do magistério, e tem o SAI, que organiza os profissionais da educação que não do magistério. Então, assim, vai muito além. Eu poderia te dar um exemplo, já que estamos falando de educação, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O Fundeb é um fundo, chama Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. São recursos vinculados à educação, para aplicação na educação. Então tem um Conselho de Acompanhamento e Controle Social da aplicação desses recursos. E o sindicato, no caso do SAI, tem assento obrigatório nesse conselho aí, certo? Isso não é só aqui, o Sindicato de Servidores Públicos, em quaisquer entes federados, né? Tem assento no Conselho Municipal de Previdência, tem assento no Conselho Municipal de Saúde. Então a organização sindical é uma coisa muito importante. Quiçá nós tivéssemos a capacidade da imprensa tradicional brasileira em termos financeiros para poder difundir para a sociedade a importância que a organização sindical trabalhista tem para a própria sociedade. Exatamente. Com a vinda da internet, né, você acha que melhorou mais a comunicação dos sindicatos junto com os seus sindicalizados, ou ajudou ou não? Né? Essa que é a minha pergunta. Com a vinda da internet. Muito. A internet é uma invenção maravilhosa. A internet, aparelho celular, esses avanços tecnológicos, é lógico que são um instrumento de transformação, né? Tem sido muito importante. Para a gente entender isso, basta a gente pensar num tempo onde para a gente exercer o trabalho da imprensa sindical era sempre através da impressão impressão de documentos, de informativos, e necessariamente você tinha que se deslocar, né, para cada local de trabalho, entregando na mão de cada servidor, ou numa assembleia, e mesmo assim você não atingia um número grande de... Né, e mesmo nas visitas nos locais de trabalho você não conseguiria ter a capacidade de alcance que a imprensa passou a ter com o advento da internet, né, dessas facilidades das redes sociais. Não que hoje ainda nós não fazemos, a gente ainda não com tanta frequência como antes, já que não tem tanta necessidade assim. A gente tem informações que você chega no local de trabalho, a pessoa já está sabendo até antes de você, por conta das redes sociais e tudo mais. Mas essas visitas dos locais de trabalho
exclusivamente com essa finalidade, né, elas até diminuíram bastante por conta do advento da internet. Jean, no caso das críticas, quando vem algum sindicalizado assim, com algumas críticas em relação à forma de informação do sindicato, como é que vocês filtram isso aí para ter um lado positivo, até às vezes para não ser rude, grosso, né, com o seu sindicalizado? Vocês têm essa... Assim, quem está na luta sindical convive diariamente com isso, principalmente se tratando de sindicato trabalhista. Às vezes, nas organizações sindicais patronais, as coisas são um pouco diferentes, mas na organização sindical trabalhista, a gente convive com isso. Eu acho que uma explicação seria assim, pouca compreensão, né, uma limitada compreensão, é lógico com muitas exceções, né, mas de uma maneira geral, pouca compreensão da importância que tem uma organização de base dessa natureza, né, a importância na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também como instrumento de democratização. As organizações de base têm essa importância no contexto social, mas a visão da sociedade limitada em relação à importância dessas organizações de base é que é esse instrumento gerador de crítica, né? Às vezes a gente sofre muito preconceito, né, por pertencer a uma organização sindical trabalhista, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, com a elevação dos níveis civilizatórios da sociedade, isso com o tempo eu creio que vai diminuindo, as pessoas cada vez mais vão entendendo, compreendendo a natureza dessas organizações, a importância que elas têm para a sociedade. A questão dos recursos, né? O recurso ali direcionado para a comunicação sindical, para a empresa sindical. No sindicato aqui, existe alguma limitação? Eles são poucos? São favoráveis ou não? Assim, porque a disponibilidade orçamentária do sindicato tem que atender a várias demandas, né, que pertencem ao trabalho sindical. Então, recurso para a imprensa nunca é suficiente. Mas se você olhar uma organização sindical, você tem despesas muito grandes, por exemplo, na parte de assistência jurídica, né, contratação de escritórios advocatícios, né, serviços advocatícios de uma maneira geral para oferecer para a categoria, são despesas muito fortes. E por aí vai, tem outras despesas importantes. Imagine você quando, por exemplo, a gente vai distribuir um jornal, né? A imprensa gerou um jornal impresso e vai fazer visita nos locais de trabalho para distribuição e discutir alguma coisa que está ali escrita. São quase 700 escolas do Distrito Federal. Já pensou o gasto com combustível, alimentação e tudo mais? Uma assembleia, por exemplo, você tem que pagar despesa de carro de som, de deslocamento da categoria. Então, assim, são muitas despesas, né, mas a gente gostaria que a imprensa tivesse muito mais, até porque, né, combater o poder econômico da imprensa tradicional brasileira é uma tarefa um pouco difícil, mas é assim mesmo. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você desse um conselho, uma palavra para todos os comunicadores de assessoria de imprensa e até mais para a imprensa sindical, né, onde você tem uma larga experiência aí. Dá esse conselho para a gente aí. Bom, já que a gente está aqui tratando de um trabalho acadêmico, eu sou um entusiasta do estudo acadêmico, né, da formação acadêmica, o conselho é meio difícil, mas eu poderia sugerir o seguinte: por exemplo, as organizações sindicais trabalhistas neste país sempre tiveram uma grande dificuldade de se organizar. As patronais não, sejam elas partidárias, sindicais,
as organizações de base de uma maneira geral, no campo patronal, empresarial, industrial, agrário, tudo mais, sempre teve muito mais facilidade, né? Desde o século XVIII para cá e tal. O conselho que eu dou talvez seria o aprofundamento do estudo dos acadêmicos nessa área de formação, na área de formação com qual você está se debruçando, um estudo do comportamento da imprensa, né? Fazer um paralelo aí entre o comportamento da imprensa tradicional, histórica, desde sempre, e a pouca capacidade de geração de informações e de difusão de informações das organizações trabalhistas, para entender um pouco aí, já que nós estamos falando aqui de imprensa sindical, né? Então esse acho que seria um bom campo de estudo aí dos acadêmicos. Então eu venho aqui só te agradecer mais uma vez, Edirão, por você me dar essa oportunidade de estar batendo esse papo com você e a oportunidade também de estar apresentando para toda a minha classe lá, todos os meus amigos ali da nossa sala. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Tudo bem, disponha. Estamos à disposição. Ok, muito obrigado, hein?